Muito bem, vamos então começar essa nossa aula de literatura ao vivo. Como eu anunciei, vou basear um pouco assim na minha experiência como leitor e como eu comecei a me interessar pela literatura e na verdade como depois eu descobri que os livros deveriam realmente ser lidos, principalmente tratando-se de literatura de imaginação, literatura de ficção, mas que são a base para que nós possamos ler outro tipo de literatura, outros livros, com proveito e com uma compreensão como ela realmente deve ser. Então nós vamos começar agora. Para começar essa aula, agora eu nada mais fiz do que repetir aquilo que já estava lá no story. Eu vou começar então com um poema, e aí depois nós vamos tratar justamente desse poema, vamos aplicar alguma técnica, ou melhor, uma prática de leitura a este próprio poema. O nome do poema é Chimarrão e Poesia, do Jaime Caetano Brown. Sempre agarrado num posto, o pajador missioneiro sente o calor do braseiro batendo forte no rosto e vai mastigando o gosto da velha infusão amarga, sentindo o peso da carga que algum ancestral comanda, enquanto o mundo se agranda e o coração se me alarga. Sempre a mesma liturgia do chimarrão do meu povo. Há sempre algo de novo no raiar de um novo dia. Parece que a geografia se transforma de hora em hora e o pajador se apavora diante de um mundo convulso, sentindo o bárbaro impulso de se mandar campo fora. Mesmo antes da caverna, eu penso, enquanto improviso, nos campos do paraíso, o patrão que nos governa, em sua sapiência eterna e eterna sabedoria, deu o canto e a melodia aos pássaros e aos ventos, para que fossem complementos do que chamamos poesia. Por conseguinte, o Adão já nasceu poeta inspirado, mesmo um tanto abarbarado por falta de erudição, e compôs um poema pagão, à sua rude maneira, para sua companheira, a mulher, poema beleza, inspirado com certeza numa folha de parreira. Os poetas orientais e os poetas do ocidente, cada qual uma vertente, todos eles mananciais, nos 4 pontos cardeais esparramando canções, e no rastro das legiões do lusitano prefácio, a última flor do Lácio nos deu Luís Vaz de Camões. No Brasil continental chegaram as caravelas e vieram junto com elas as poesias com Cabral, para um marco imemorial nessas florestas bravias, perpetuando melodias de Morredouro Destaque, Castro Alves e Bilac e Antônio Gonçalves Dias. No garrão do hemisfério, quando a pátria amanhecia, surgiu também a poesia no costado do Gaudério. Na pia do batistério, das restingas e das flores, e a horda dos campeadores, bárbara e analfabeta, pariu o primeiro poeta no canto dos pajadores. E foi ele, este vaquiano, do cenário primitivo, autor de um poema nativo misto de pelo e tutano, de pampeiro, de minuano, despontando sonhos grandes, Hidalgo, Ramiro, Hernandes, El Viejo Pancho, Ascasubi, mamando no mesmo ubre, desde o Guaíba até os Andes. Há uma grande variedade de poetas no meu país, do mais variado matiz, cheios de brasilidade, de um Carlos Drummond de Andrade ao mais culto e ao mais fino. Mas eu prefiro Balbino, Juca Ruivo e Aureliano, trançando de mano a mano com loncas de boi brasino. João Vargas e o Vargas Neto e o Amaro Juvenal, cada qual um manancial que ilustram qualquer dialeto,
manuseando o alfabeto em seu feitio mais austero, os discípulos de Homero, de alma grande e verso leve, desde sempre usando um breve, de ferrão, de quero-quero. Imagino enquanto escuto este bárbaro lamento, que a poesia é o som do vento que nunca para um minuto. Picumã vestiu de luto a quincha do Santa Fé. Mas nós sabemos por que é que o vento chucro não para. São suspiros da Jussara chamando o índio Cepé. Então este é um poema que trata justamente de, como o título diz, não é? E aí que nós começamos a ler. E vamos assim tomar um poema que é algo muito mais curto, que pode ser facilmente memorizado e por isso também facilmente entendido, para que nós possamos aí sim, não é? A fatilioribus usque ad difficiliora, não é? É um princípio da pedagogia clássica, das coisas mais simples até as mais difíceis. Então, se nós queremos começar a melhorar a nossa leitura, seria interessante que nós começássemos com coisas que exijam menos fôlego, e como é um poema, não é lírico, e esse é um poema de 12 estrofes, não é, com um ritmo bastante simples, que em português cabe muito bem, não é, essa redondilha, essas sete sílabas, e cuja rima é bastante agradável, não é? Então nós tratando um pouco da forma, né? A rima, então, a primeira rima com a quarta, então é A, B, B, ou seja, a segunda rima com a terceira, e depois a quinta vai rimar também com a quarta e a primeira. Depois a sexta é tem um outro final. Aí a sétima, a sexta rima assim, rima com a quinta. E depois a sétima e a oitava rimam entre si, e a outra, então a décima, rima de novo lá com a sétima. E esse é uma décima, não é? É uma décima feita em redondilha, são sete sílabas poéticas, não é? Então a primeira sílaba, não é? Sempre agarrado num posto, certo? 7 sílabas, e assim ele vai o tempo todo. Então essa é mais ou menos a forma é bastante simples, não é? E nós temos que ver que qualquer livro tem uma forma simples, certo? Então quando nós pegamos um poema desse tipo, nós aprendemos a observar a forma e nós conseguimos entendê-la muito facilmente. É claro que um livro muito mais complexo vai ser mais difícil, vai ser de mais difícil entendimento, não é? Um livro inteiro, principalmente se for um livro em prosa, que a forma é muito mais difícil de ser percebida, mas é algo importantíssimo, não é? Principalmente para a literatura mais clássica. Então, o título diz lá, chimarrão e poesia. Bom, ele fala de poesia e em princípio está falando de chimarrão, certo? Mas ele no início usa ali algumas coisas que aludem ao chimarrão, não é? A velha infusão amarga, certo? O peso da carga que algum ancestral comanda. E aqui já começa coisas diferentes, não é? E aí então ele fala do chimarrão dos ancestrais, e depois ele diz sempre a mesma liturgia do chimarrão do meu povo, não é? Então ele está falando aqui de algo que, né, e ele usa obviamente tudo figurado, não é? Como não pode deixar de ser na boa poesia, a liturgia ele não está se referindo a algo que realmente seja sacro, mas ele dá esse sentido de sacralidade para o ato de tomar chimarrão. Uma leitura apressada, o que é? Justamente nós chegarmos e pensarmos assim, não, ele chamou uma roda de chimarrão de liturgia, ele está pondo aquilo no mesmo nível de outras manifestações religiosas. Obviamente não, certo? Obviamente não. E como nós podemos saber isso? Como nós conseguimos entender a intuição do autor? Isso com certeza não basta se nós lermos de um poeta um único poema, certo? Seria muito difícil, não é? Quando nós encontramos poemas únicos de um único autor,
da Grécia Antiga, por exemplo, como às vezes acontece, né? É muito difícil que nós compreendamos todas as suas... tudo aquilo que está sendo dito ali, porque é muito pouca informação, né? E agora eu disse aqui intenção do autor, também não é a coisa mais importante, talvez, que nós tenhamos é saber aqui o que o autor quis dizer, mas e sim o que ele disse. E aqui o que o Jaime Caetano Brown está dizendo, ele está se referindo a coisas da terra, certo? Está se referindo a coisas mais imediatas, a nossa cultura mais imediata, mais cotidiana, que no caso ele não pode se referir a outra coisa do que tomar chimarrão, certo? Se está falando da cultura cotidiana do Rio Grande do Sul. E então depois ele vai começar a tratar de poesia. E o que ele vai dizer é justamente isso, não é? Que a poesia que ele faz é uma poesia dali, certo? É uma poesia imediata. É aquela poesia tão natural, tão cotidiana quanto tomar chimarrão. E ele consegue explicar isso sem usar essas palavras aqui tão malditas por mim agora mesmo, certo? Tão óbvias, porque ele é um poeta. Ele não fala as coisas assim de forma simples, no sentido de usar o significado dicionarizado das palavras. E depois ele não vai dizer em nenhum momento assim que eu não faço poesia literária das academias de literatura, eu não faço uma poesia erudita. Isso ele não diz em momento algum com essas palavras, mas é um dos temas justamente deste texto, é este, certo? É a questão da cultura mais imediata, da cultura mais ligada ou ligada a um número menor de pessoas, certo? Que é, inclusive pela própria linguagem, de difícil acesso a outras pessoas mais afastadas daquela realidade cultural. E aí vem a importância, não é, desse tipo de poesia. Se nós não tivermos, não é, essa base, não é, mais imediata, se a nossa vida cotidiana, se o nosso dia a dia já não tiver lá no meio um contato com uma cultura desse tipo, é muito difícil que nós alcancemos a cultura mais universal. E eu não estou dizendo que essa cultura do cotidiano já não é bastante universal, não é? Eu pus uma outra décima que é de um outro poema do Jaime Caetano Brown, falando justamente disso, não é? E essa crítica que há a quem faz arte mais regional em contraposição com os eruditos, não é? Quem faz música popular e quem faz música erudita, e aí haveria assim uma contradição entre si, e quando não há, não é? Até porque o Jaime Caetano Brown nos explica isto muito bem, não é? Que para ele essa coisa de regionalismo, a mim o termo regionalismo sempre causou asco, pois na terra do churrasco preferimos nativismo, ou mesmo universalismo, que pertence ao mundo inteiro. E eu pergunto, companheiro, neste meu tom informal, o que é mais universal do que o berro de um terneiro? E vejam só, ele diz então, esse negócio de regionalismo não é o que nós estamos tratando aqui. E eu concordo com o Jaime Caetano Brown, não concordo em tudo, mas não é a minha função concordar com a sua ideologia ou as suas crenças, certo? E sim entender o que ele escreveu. Vejam bem, não estamos falando de cultura regional, regionalista, ou regional até pode em certo sentido, mas o termo que ele cunha aqui, que é nativismo, é excelente, certo? E essa cultura do dia a dia que nós estamos falando, essa poesia de ser, para ser lida, ou melhor ainda, declamada em casa, certo? Ou
com amigos e tal, mas num ambiente familiar, num ambiente mais doméstico, ela é igualmente importante porque ela é nativa. Bom, nativa, essa palavra vem de nativitas, certo? De nativitas, que justamente é nascimento, certo? Então é uma literatura nativista, uma literatura relacionada com o teu próprio nascimento, e aí que nós podemos dizer é uma literatura de casa, é uma literatura de base, certo? Assim como a língua que nós falamos em casa não é a mesma língua que nós podemos usar num parlamento, ou que um sacerdote vai usar no púlpito, e a forma como nós contamos qualquer coisa na mesa de jantar não é a mesma forma como nós contamos em qualquer... ou que nós vamos escrever um romance, por exemplo, é uma outra linguagem, é um outro nível de expressão, e que é igualmente importante, certo? Só que nós só vamos conseguir alcançar, não é, chegarmos a ler bem Camões, Virgílio, ou mesmo em prosas, Cervantes, não é? Ou vamos conseguir ler Shakespeare, se nós tivermos, assim como nós falamos em casa uma coisa mais simples, não é? Nós temos essa fala mais nativa, mais doméstica, nós precisamos também de uma leitura mais doméstica, né? Uma meditação sobre os textos que seja mais doméstica. E aí que nós vamos aprender, por exemplo, diversas coisas sobre a leitura. Nós vamos aprender a importância da memorização, a importância de nós conseguirmos... É óbvio, ninguém vai decorar, por exemplo, um texto em prosa, certo? É difícil, não é? Não que não há pessoas que fizeram, mas é difícil decorar, por exemplo, os Lusíadas inteiro, ou é bastante raro, ou não sei se alguém já fez tal coisa, mas temos relatos, não é? Mas nós vemos a importância disso já nessa cultura nativa, né? Nessa cultura de onde nós nascemos, certo? E do nosso redor. E aí, a partir daí, nós vamos ver que os temas que são importantes de serem tratados são os temas universais. E que eles realmente tratam, e é aquela coisa, eu não me lembro se foi quem exatamente que disse, mas isso está já em Chesterton e está em alguns outros autores, né? Mas querendo ser universal, canta a própria aldeia, certo? Conta a história da própria aldeia, que aí já estão temas universais. Quando nós pegamos a epopeia mais universal que existe, não é? Que é a Divina Comédia, né? A maior parte do tempo ali, Dante está falando de pessoas que eram seus contemporâneos e que viviam em Florença, certo? Era o fulano, o Beltrano e tal, eram os seus vizinhos, pessoas com quem ele cruzava na rua, várias delas ainda vivas, certo? E que ele já põe como estando mortas ou falecidas recentemente, certo? E ele construiu esse texto tão universal justamente porque estava tratando das coisas que ele realmente experimentou, não é? A convivência com aquelas pessoas. E se ele escreveu também, se ele pôde encontrar, por exemplo, no limbo a Homero e Virgílio e tal, e Sócrates e tal, foi porque ele conheceu outros poetas também e sabe aí como é um poeta, e consegue descrever um poeta, e consegue falar sobre um poeta, consegue contar a história de um poeta. E se ele conheceu figuras da literatura, como Ulisses, por exemplo, que ele também encontra lá no inferno, é porque ele conhece, certo? Se ele consegue falar de santos, é porque ele teve contato com pessoas que buscavam a santidade e já muito perto dela estavam. Ele conhecia gente melhor que si e gente pior que si, certo? E é por isso, não é? Por ele ter essa cultura nativa, essa coisa de Florença ali, é que ele conseguiu se expandir. Mas só depois que ele tinha já dominado aquilo, entendido perfeitamente o que estava acontecendo e o que acontecia ali na sua própria cidade, ali naquela sua pequena circunstância da cidade de Florença, que era importantíssima,
já na época, mas que devia ter o quê? 20 mil pessoas no máximo, ou menos ainda, certo? Era uma cidadezinha michuruca comparada com as cidades que existem, ou com a própria Florença que existe hoje, né? Então, o Jaime Caetano começa lá, não é? Sempre agarrado num posto. Então vamos ler agora aos poucos esse poema, não é? Dá essa ideia, né? Sempre agarrado num posto. O que eu entendo aqui? Bom, o pajador missioneiro é ele mesmo, né? Jaime Caetano Brown. Depois, lendo outros poemas, nós nem precisamos ler uma biografia, que nós lendo outros poemas, já sabem que não é à toa chomisco que eu sou de São Luís Gonzaga, não é? Ele conta isso num de seus poemas, certo? Então nós sabemos, bom, ele diz ali, o pajador missioneiro é ele mesmo, ele fala em terceira pessoa, mas é ele mesmo, né? Sente o calor do braseiro batendo forte no rosto. Então um momento ali, ele primeiro descreve toda a cena, né? De como ele está, qual é a cena do seu próprio processo criativo, não é? À beira do fogo, essa cena bastante comum do gaúcho, não é? À beira do fogo, sente o calor do braseiro batendo forte no rosto e vai mastigando o gosto da velha infusão amarga. Isso já é uma bonita figura de linguagem, ninguém mastiga o gosto, não é? Nós degustamos, sentimos o gosto, ou sabemos, não é? De sabor, e sentindo o peso da carga. E aí ele se remete, não é, a esses ancestrais. Os ancestrais mais diretos, não é, que essas pessoas que estavam também ali, talvez naquele mesmo local onde ele estava, né? Esse peso que os ancestrais comandam, sentindo o peso da carga que algum ancestral comanda. Então, esse estar ali no fogo tomando chimarrão, o pai dele provavelmente fazia isso, o avô e todo mundo, né? Todos os seus antepassados mais diretos, até o bisavô, tataravô, faziam essa mesma coisa, sentar-se à beira do fogo e tomar chimarrão. Mas enquanto o mundo se agranda e o coração se me alarga. Então não são só os ancestrais mais diretos que ele vai cantar agora, certo? E sim os do mundo inteiro, até chegar nele. E aí ele começa, enquanto o mundo se agranda e o coração se me alarga. Porque é sempre a mesma liturgia do chimarrão do meu povo, é sempre a mesma coisa, né? Fazer ali, servir, toma o primeiro, depois passa para o outro, e essa coisa toda, tem que tomar até o fim e tal. Bom, isso é o normal do chimarrão de todos os dias que ele vive ali, aquela coisa cotidiana. Certo? Sempre a mesma liturgia do chimarrão do meu povo, mas há sempre algo de novo no raiar de um novo dia. Certo? Então eu continuo fazendo isso aqui, ao mesmo tempo que há muita coisa nova. Parece que a geografia se transforma de hora em hora. Certo? Isso é o que acaba por impressioná-lo. Essas são as maiores impressões que ele tem na vida, não é? Que eu continuo fazendo essa mesma coisa e a vida de alguém no campo ela é sempre muito repetitiva, não é? E o pajador se apavora, mas não é? Então o pajador se apavora. As pessoas normais, não é? O pajador é um poeta, não é? É um poeta, seria uma espécie de trovador ou de um repentista mais para o norte do Brasil, no nordeste seria um repentista. E o pajador se apavora diante de um mundo convulso, certo? Essa dificuldade justamente de entender esse mundo, não é? Que é uma vocação do próprio poeta. É alguém que tem essa dificuldade, por mais que eu faça as coisas no mesmo dia, mas as coisas estão sempre diferentes, não é? Eu não dependo só de mim, eu não dependo aqui de simplesmente fazer o meu chimarrão. De hora em hora o mundo se transforma, a geografia parece ser outra, né? E o pajador, e o poeta, ele sente uma vontade de se mandar campo fora, desse mundo convulso, ele precisa abarcar todo. E é aí que está o universal, certo? Ele compreendeu a sua própria realidade, aquela realidade ali do chimarrão. E aí, mas ele viu que não era bem assim.
E aí ele precisa se mandar campo fora, certo? Ele precisa abarcar o mundo inteiro, esse mundo convulso, certo? E que ele precisa abarcar, ele precisa se mandar campo fora, esse bárbaro impulso, né? Esse impulso primitivo. E aí agora ele vai começar a se mandar campo fora. Desde quando? Desde sempre. Mesmo antes da caverna, certo? Mesmo antes da caverna, eu penso enquanto improviso, ou seja, isso aqui é uma inspiração, é poesia pura, não é? Eu penso enquanto improviso, que é a definição melhor da criação poética. Nos campos do paraíso, o patrão que nos governa, ou seja, Deus, o gaúcho ele tem mania de chamar Deus de patrão celestial e tal, né? Depois teria que ter um capítulo só sobre o vocabulário do Jaime Caetano Brown, para quem é de fora do Rio Grande do Sul, ou como eu que tive que aprender tudo por conta, porque nasci em Porto Alegre e lá a gente também não sabe nada. O patrão que nos governa, Deus, em sua sapiência eterna e eterna sabedoria, deu o canto e a melodia aos pássaros e aos ventos, para que fossem complementos do que chamamos poesia. Trocando em miúdos, a poesia é algo que vem por cima. Antes de existir a poesia, certo? Já existe a natureza. Existe canto e melodia, certo? Na própria natureza. Já existe uma ordem ali na criação antes da caverna, antes do homem ser criado, certo? E são complementos, bem, que a palavra é um pouco, também é bastante figurada, não é? Mas essa visão poética de que a música nasce da imitação da própria natureza, não é? Isso é bastante aristotélico, o homem imitando a natureza, imitando as coisas como elas já são antes dele pensar sobre elas, acaba criando a arte, Então aqui é uma décima que resume assim mais ou menos ali os primeiros 2 parágrafos da Poética de Aristóteles, não é? E sendo assim, por conseguinte, o Adão já nasceu poeta inspirado, não é? Ele já é o primeiro homem, tem que já ter sido um poeta. Não é possível que a poesia tenha se desenvolvido depois, não é? Se ele diz agora, o Adão já nasceu poeta inspirado. Bom, se tu queres tratar, não, mas é Adão, eu não acredito. Eu até gosto do Jaime Caetano Brown, eu gosto de poesia, mas eu não, essa coisa de Bíblia, eu não... Bom, então tu não gosta de Bíblia, tu não gosta de poesia, tu não gosta de nada, porque tem coisa mais bonita poeticamente do que o Gênesis, não é? Não tem, para falar do primeiro homem, e mais acertado ainda, mas esse é um outro capítulo. O Adão já nasceu poeta inspirado, o primeiro homem que existiu, seja ele quem for, já é um poeta inspirado, não é? Mesmo um tanto abarbarado por falta de erudição, certo? Então, era uma poesia rudimentar, obviamente, né? Mas compôs um poema pagão. Sempre que se fala pagão, ele não está dizendo necessariamente um paganismo como nós chamamos a religião dos gregos e romanos antigos, ou dos egípcios e tal, de paganismo. Está falando de pagos, não é? Pagos de campos. Esse poema nativo, certo? Um poema do chão mesmo, um poema de quem vive em contato com a natureza, um poema da natureza. Compôs um poema pagão à sua rude maneira. Esse Adão que era o primeiro homem, não é? E ainda muito rude, né? Aí nós podemos aqui fazer parar aqui um pouco no Adão e botar um outro poema do Jaime Caetano Brown, pelo menos uns trechinhos aqui, né? Onde ele aborda esse mesmo tema, né? Quem já leu o livro santo conheceu o que é preciso, entendeu o paraíso que era um lugaraço e tanto. A imaginação é o espanto dos tempos de antigamente. Ali não havia doente, todo mundo era sadio, céu e campo, mato e rio e primavera somente.
Que beleza de lugar, diz a Sagrada Escritura, a luz de graça e água pura, sem BNH incomodar, sem doença para curar, sem imposto, sem bandido, sem congresso, sem partido, ontem, hoje e amanhã. No meio disso, a maçã, que era o fruto proibido. É o bicho mais burro homem, pois tudo corria bem, ninguém roubava ninguém, ninguém trocava de nome, ninguém morria de fome, nem havia o diz que disse. Foi preciso que existisse um asno nessa Canaã. Adão comeu a maçã, embora Deus proibisse. E formou-se a confusão, depois desse desacato. A Eva se foi ao mato, e logo atrás o Adão. Resultado, a punição que tanto transtorno encerra, veio a doença, veio a guerra, veio a mentira e a ganância, e nasceu a discordância nos quatro cantos da terra. A gente logo imagina, pois tudo foi de improviso. Nos campos do paraíso, coberto pela neblina, a Eva, um florão de China, o pai Adão cabeçudo, índio grosso, sem estudo, desajeitado, sem roupa, viu a maçã dando sopa e comeu com casca em tudo. Então, e aí ele continua, né? Vai até o advento de Nosso Senhor e a morte de Nosso Senhor. Mas ele, então, para falar, não é, desse primeiro homem e dessa situação paradisíaca, não é, que ele consegue compreender tendo contato com uma natureza bastante rústica do seu próprio entorno, não é, como homem do campo, ele então fala, esse aí já tem todas as ferramentas, Adão já tem todas as ferramentas para criar, para ser o primeiro poeta, e com certeza foi. Isso já está no próprio Gênesis, não é, que Adão nada mais fazia, o seu trabalho antes do pecado era criar palavras, não é? Ele tinha que dar nome às coisas, foi a única coisa ali que ele tinha que submeter à criação, né? A criação estava toda submetida ao próprio homem e o que ele tinha que fazer era dar nome, não é? E assim ele submete toda a criação ao nomear as coisas. Então, Adão criou um poema pagão à sua rude maneira para sua companheira, a mulher, poema Beleza, inspirado com certeza numa folha de parreira. Isso, né, lembrando da poesia renascentista, a folha de parreira é a veste de Eva, não é? Se pintou muito frequentemente Eva e mesmo Adão tapando os seus órgãos genitais com folhas de plátano ou alguma coisa assim, não é? Mas que tem essa folha, algum botânico poderia ajudar aí qual é o tipo de folha, né? Mas é essa folha tipo um plátano ou maple ou uma parreira, não é? E isso está falando que Adão criou um poema e com certeza foi para sua mulher, e era um poema de amor, certo? Ele precisa compor uma letra de funk para falar de sexo ou qualquer coisa assim? Com certeza não, né? Para falar de qualquer outra coisa, não. O que ele está dizendo aí que o que inspira, não é? Quem dá as ferramentas é a própria natureza, e ao imitar a própria natureza, o homem quer cantar o que lhe é mais caro, e no caso de Adão era a sua mulher, não é? E aqui não estamos fazendo especulação filosófica nenhuma, se Jaime Caetano Brown está certo ou não, porque isso não é ler, certo? Especular não, mas com certeza o que a poesia tem que ter nascido com uma finalidade religiosa e papapá, e os poemas deveriam ser cantados então para os deuses, como nós vemos nas civilizações mais primitivas. Isso não é ler um texto, certo? Isso é fazer, talvez, literatura comparada ou crítica literária ou coisa que o valha, certo? Aqui nós estamos lendo o texto, e o que o Jaime Caetano Brown está dizendo é isso. Olha, no início foi Adão, e Adão compôs uma poesia. Ele é o primeiro poeta, baseado na natureza, que já estava ali quando ele chegou, e esse poema é um poema de amor eros, não é? E aí ele chega, não é? E depois surgiram diversos outros poetas, ele dá esse pulo, não é? Assim, os daí poetas orientais, como os poetas do Ocidente, cada qual é uma vertente, todos eles mananciais, certo? Essa coisa começa a brotar, a poesia começa a brotar nos quatro
cantos, nos 4 pontos cardeais, esparramando canções, não é? Então essa ideia é muito forte, não é? De algo que brota, essa imagem da água, do manancial e das fontes é muito forte. E no Rastro das Legiões, no Lusitano Prefácio, a última flor do Lácio nos deu Luís Vaz de Camões. Tem uma outra estrofe ainda antes que ele diz, né? Os menestréis, os aedos, os bardos, os rapsodos, poetas grandes eles todos, manejando a voz e os dedos, vão desvendando segredos nas suas rudes andanças, as violas em vez de lanças, harpas, flautas, bandolins, semeando pelos confins as décimas e as romanças. Então ele dá essa ideia, assim, não vai falar agora de toda a história da literatura, né? Mas a ideia dele não é compor algo assim monumental, como, sei lá, Horácio, a poética de Horácio, não é? Onde ele trata da técnica e da história da literatura inteira em verso, até então, não é? Até ele mesmo. Mas dá uma resumida, né, sobre o tema principal dele, que é falar desses ancestrais, não é? Um dos ancestrais é aquele que ensinou ele a tomar chimarrão e a sentar perto do fogo. Agora, diante de um mundo convulso, ele precisa se abrir e ver quais são os ancestrais dele nessa inspiração, que trazem essa carga, esse peso dessa carga de inspiração que é e da sua própria vocação como poeta. E como ele está no Brasil, certo? No Rastro das Legiões, no Lusitano Prefácio, a última flor do Lácio nos deu Luís Vaz de Camões. Então aqui ele fala da língua portuguesa, né? No Rastro das Legiões, dessa origem latina da língua portuguesa, né? E a última flor do Lácio também, né? Está se referindo a isso. E depois o primeiro grande poeta e o pai da língua, digamos assim, que é Luís Vaz de Camões. E depois ele começa a falar de caravelas, que tem tudo a ver com Camões, não é? No Brasil continental, chegaram as caravelas e vieram junto com elas as poesias com Cabral, para o marco imemorial. Um marco imemorial é algo bastante poético, não é? Que cabe muito bem dentro de uma poesia, porque um marco é algo marcado, certo? E se está marcado, não é que seja que pode ser memorial, ele já é algo fixo e algo bastante preciso, um marco. Mas ele diz um marco imemorial. Olha, vieram os poetas e aí começou a poesia, não é? Teve esse marco inicial aqui da poesia no Brasil. Mas em língua portuguesa, no caso, né? Eu acho que, conhecendo o Jaime em outras esferas, é isso que ele diria. Mas o que importa para ele agora é a língua portuguesa. Nessas florestas bravias, perpetuando melodias de morredouro destaque, não é? Então, disso aí vai surgir Castro Alves e Bilac e Antônio Gonçalves Dias, certo? Do romantismo e o parnasianismo, que tratam e vão tratar justamente, né, o Castro Alves e o Bilac são, assim, dois poetas que ninguém negaria que são brasileiros, não é? Depois, então, ele vai chegando cada vez mais perto de si, não é? Para conseguir tratar essa árvore genealógica inteira, e vai, não é? No garrão do hemisfério, ou seja, o garrão é o pé, certo? Se chama o pé do cavalo ou do boi, não é? Tem a mão e o garrão. No garrão do hemisfério, no sul do Brasil, quando a pátria amanhecia, já começando o Brasil, surgiu também a poesia no costado do Gaudério, não é? Na terra gaúcha, na pia do batistério, das restingas e das flores. Isso aí ele está se referindo aos jesuítas, certo? E assim, dá para dizer que começa a cultura
que não indígena, não é? Por mais que fossem espanhóis, esses jesuítas, e a língua franca ali passa a ser o guarani e o espanhol. E aí ele começa então a falar disso, né? Na Pia do Batistério ele não diz assim, com os jesuítas então começa a ter uma certa... Não, na Pia do Batistério, isso é óbvio, você está falando da história do Rio Grande do Sul, Pia do Batistério, primeira evangelização e tal, não é? Então a gente começa a associar essas coisas. Ah, mas o Jaime Caetano Brown não falou nada de jesuíta aqui, mas não, só pode ser uma coisa, não é? E depois ele vai falar de jesuítas em outros poemas e coisas assim, não é? Então, quando estou falando de técnica de leitura, é isso, não é? Na Pia dos Batistérios, então, a horda dos campeadores bárbara e analfabeta. Bem, aí depende um pouco mais de conhecimento histórico, não é? E nós vemos que isso sempre vai ajudar, não é? Essa horda dos campeadores bárbara e analfabetos são os primeiros gaúchos, não é? Encurtando um pouco a história. O gaúcho normalmente ele é um bastardo, filho de um espanhol ou até mesmo um português com uma índia, e que acabava não sendo, se a Índia estava ali a viver dentro da sua tribo, ele não era aceito, né? Por suas questões físicas, ele não era aceito ali dentro da comunidade depois que crescia, né? Ele apresentava muitos problemas sociais ali dentro da tribo, né? Que nós entendemos o porquê. Primeiro que ele nascia diferente, ele já nascia com a pele diferente, ele nascia mais peludo, ele nascia muitas vezes maior, não é? Mais forte. Isso poderia apresentar certa ameaça ali, né? Fora o fato de ser bastardo, eu acho que isso não interessava muito, mas esses homens, esses meninos, não é? Com uma certa idade, eles precisam sair da tribo, são expulsos ou qualquer coisa assim, e acabam virando vagabundos ali e vivendo do gado que caçavam, gado esse que tinha sido trazido pelos jesuítas, depois da expulsão acaba se espalhando por tudo e tal, e eles acabam caçando o gado, vendendo essa carne, vendendo couro ou qualquer coisa assim, né? Ou mesmo vivendo da própria carne. Esse é o gaúcho, né? Essa horda de campeadores bárbara e analfabeta, mas foi no meio deles ali que surgiu o primeiro poeta. Isso é uma coisa de se orgulhar muito, porque a origem da poesia entre pastores, entre gente da pecuária, não é uma história de gaúcho, não é? Isso aí é a origem que é dada desde a Grécia Antiga, não é? A Arcádia, os pastores da Arcádia. E depois foi tão louvada nos movimentos arcadistas da Itália e tal, e em Portugal também, com certeza, não é? Nós temos a Arcádia lá de Cândido Lusitano, temos a Nova Arcádia lá, onde participa, sob certa medida, o Bocage, e tudo isso, né? Então essa relação do pastoril com a atividade poética, e que o Jaime se orgulha muito e diz que é ali mesmo que surge, não é? Esse vaquiano do cenário primitivo, autor de um poema nativo, não regional ou qualquer coisa assim, nativo, é ali mesmo, né? Misto de pelo e tutano, pampeiro de minuano, esses ventos, certo? Então são coisas naturais ali, não é? No meio da carne, pelo e tutano, pampeiro e minuano, no meio da ventania. E aí vai, não é? Ele vai agora começar a citar alguns poetas gaúchos, normalmente são argentinos, certo? Não são brasileiros, e desses poetas gaúchos depois ele vai e volta para o Brasil para fazer uma comparação e definir a sua própria arte, não é? Há uma grande variedade de poetas no meu país, do mais variado matiz, cheios de brasilidade, num Carlos Drummond de Andrade, ao mais culto e ao mais fino, mas eu prefiro Balbino, Juca Ruivo e Aureliano, trançando de mano a mano com lonca de boi brasino. Então, dizendo assim, olha só, a poesia brasileira e tal, eu não consigo me encaixar
nela, não é? Eu não consigo praticamente sair daqui. O Jaime Caetano Brown foi, claro que se apresentou muito, foi desafiado por repentistas e tal, viajou por alguns lugares do Brasil também, mas muito ficou mas ficou praticamente sempre ali no Rio Grande do Sul, porque era algo diferente que ele estava fazendo, né? Ele não estava tentando ser original de forma alguma, ele não estava tentando fazer nada além daquilo que já era feito. A diferença dele para outros poetas é que talvez ele fosse o mais culto de todos, né? Ele era uma pessoa lida, e para isso nós não precisamos da biografia, nós vemos na própria poesia dele, certo? A quantidade de referências que ele apresenta, referências históricas e mesmo literárias, não é? Então ele, por mais que tenha trabalhado não precisando, porque ele vinha de uma família com condições, mas ele trabalhou no campo assim mesmo, na juventude, foi para Porto Alegre tentar estudar medicina, não conseguiu e se tornou um bom curandeiro. Ele fazia muitos, além de ser poeta, ele fazia muitos chás e remédios caseiros e outras técnicas ali. Tem um poema muito interessante sobre isso também. E agora vem, né, a última estrofe do poema, onde ele vai, as duas últimas, não é? O João Vargas e o Vargas Neto e o Amaro Juvenal, cada qual um manancial que ilustram qualquer dialeto. Eles são poetas gaúchos também, não é? Mas que também são mananciais, que ele já falou lá no início, não é? Então nós não podemos, outra técnica de leitura, não podemos esquecer o que nós já lemos e temos que relacionar aquilo que está no final com o que está no início e por todo o texto, não é? São manancial que ilustram qualquer dialeto, ou seja, que iluminam qualquer língua, certo? Então, olha, todos esses poetas aqui, nativos mesmo, aqui do cotidiano, eles conseguem sim tratar de temas universais como qualquer outro, certo? Não é problema. E é importante que seja assim, não é? Eles podem iluminar qualquer língua, eles poderiam falar em qualquer língua, e todo mundo pode entender o que está sendo dito, né? Manuseando o alfabeto no seu feitio mais austero, certo? Da forma mais crua e direta, os discípulos de Homero, de alma grande e verso leve, desde sempre usando um breve de ferrão de quero-quero. Então ele consegue ir de... Bom, já a própria rima, não é? E depois nós começamos a aprender a ler rimas, não é? A rima não é só aquilo que sonoramente tem a ver, não é? Que tem o mesmo som nas últimas duas sílabas ou na última sílaba, mas sim algo que são duas palavras que têm uma ligação entre si e que expressem algo somente por essas duas palavras. Então quando nós temos Homero e quero-quero, é bastante óbvio, não é? O tema todo da poesia é esse, certo? Homero, quero-quero. Esse é o tema inteiro da poesia. Claro, ele escreveu 12 estrofes, mas ela poderia ser resumida nisso, certo? Homero, o fundador da literatura universal, não é? Sinônimo de poeta. O poeta. Sem o qual a poesia com certeza existiria, mas seria muito diferente, porque nós ficamos... faz 3.000 anos que nós estamos recontando histórias de Homero e lendo Homero para ver como contar uma boa história, imitando Homero e tudo isso, certo? E depois ele fala de quero-quero, ele fala do nativo, certo? Ele fala do chão dele, daqueles pássaros e daqueles ventos que já estavam ali antes da caverna, antes de surgir o homem, certo? Então é o surgimento da poesia e o próprio surgimento, a própria criação da natureza, da qual a poesia é uma imitação, certo? E imagino, enquanto escuto esse bárbaro lamento, que a poesia é um som do vento, que nunca para um minuto. Os poetas são esses mananciais de água e tal, mas ele diz assim que, olha, depois de olhar para trás e ver toda a história da poesia, depois de sentir o peso da carga dos meus ancestrais, agora eu vejo que é como o vento, não para um minuto. Picumã vestiu de luto a quincha do Santa Fé. Um exemplo de poesia, certo? O que está falando aqui
é mais ou menos isso, certo? Picumã é aquele que sai no fogo, né? junto com a fumaça, aquela fuligem, né? O Santa Fé é o telhado de palha Santa Fé, certo? Aquilo ele vestiu de luto a quincha do Santa Fé. A quincha é o telhado, né? Telhado de Santa Fé. Mas nós que somos poetas, obviamente, né? Nós sabemos por que é que o vento chucro não para. Chucro é da terra também, nativo, uma outra palavra para dizer isso. Então esse vento natural nunca para. Nós os poetas sabemos por que o vento não para. Tanto o vento, como é que um poeta explica por que venta? Pergunta para um geógrafo, para um geólogo, ele vai dizer, não, são as massas de ares, não sei o que. Para o poeta, ele responde que nem o Jaime Caetano Brau. São suspiros da Jussara chamando o índio Cepé. Né? Cepé Tiaraju e tal, né? Precisa conhecer a história e tal. Então a pessoa vai atrás, a partir dessa leitura, atrás de outras histórias e acaba por enriquecer a sua cultura e enriquecer a sua própria leitura. Né? Então esse foi um poema. E o que eu aconselho é justamente isso, né? Que nós aprendamos a ler primeiro um poema curto e de preferência que pertença ao seu entorno, que tenha, como aqui o Jaime Caetano Brau nos ensina, não é? A olhar primeiro para o seu entorno e depois, aí compreendendo esse entorno, por analogia, nós vamos expandindo isso para o resto da humanidade. Porque a alma humana, ela é humana, certo? E existem diferenças abissais entre os homens, entre um e outros, mas há semelhanças. E nós normalmente focamos em tentar entender as diferenças. E o que a literatura, e é por isso que ela é sempre universal, a boa literatura é aquela que é mais universal, é sempre aquela que não tenta ser universal, porque fala daquilo que é de mais imediato, sem medo de ser simplório ou prosaico, e aí sim alcança voos muito mais altos, como é essa poesia mais nativa, mais regional não podemos dizer, não é? Mas mais imediata, mais da circunstância de cada um. Não é? E se nós não compreendermos isso, certo? Vamos dizer o Northrop Frye, que eu aprendi isso com o professor Rodrigo Gurgel, não é? O Northrop Frye dizia, bom, essa literatura canadense não é a maior do mundo, não é melhor e tal. Mas se nós não a lermos, nós que somos canadenses, não lermos literatura canadense, ninguém mais o fará, então nós temos que ler, certo? Então, isso se aplica à literatura brasileira em si, se aplica à literatura de cada um dos pedaços do Brasil. Né? Cada pedaço do Brasil tem uma literatura própria, algo que trate ali dos seus acidentes geográficos e da sua própria história mais local, e a partir daí nós teremos material para irmos, não é, como uma pedra que cai na água e tal, irmos aumentando até compreendermos a literatura universal como um todo. Não é? Então essa é a primeira vez que eu exponho assim para mais gente, não é? E quis gravar isso aí, é uma conversa que eu já tive sempre com muitos amigos sobre isso, não é? E eu espero que tenha sido aí de proveito para muitos de vocês. Então, né, não tenham medo da literatura mais prosaica, mais imediata, porque por analogia nós teremos acesso à literatura universal. Muito obrigado a todos e até a próxima!